Vamos conversar um pouquinho sobre a chikungunya. Para vocês entenderem a importância do tema, eu vou trazer algumas notícias, como por exemplo essa, que é um pouco preocupante, lá do Rio Grande do Norte, que a gente está tendo um aumento dos casos, não só de chikungunya, mas também de dengue. Lembrando que esse mesmo coleguinha aqui é o Aedes aegypti que vai transmitir a dengue, a chikungunya e o zika. E inclusive teve alguns casos lá de uma criança que estava com zika, aliás, com chikungunya e dengue ao mesmo tempo. Os números eles subiram em relação ao mesmo período do ano passado. A gente tem mais de 6 mil casos notificados, como possivelmente sendo chikungunya. Então, primeiro, quando chega o paciente lá, que está com aquele sintoma, numa área que já está tendo epidemia da chikungunya, o que você pensa? Você faz uma fitinha de notificação, né, falando, ó, possivelmente esse paciente tem chikungunya. Para quê? Para o Ministério da Saúde conseguir saber como é que tá, o que está acontecendo no Brasil. E depois você tem que fazer uma outra notificação, né, avisar se esse paciente foi confirmado ou não. E muitas vezes não dá para fazer isso, é muita demanda. Por exemplo, numa outra notícia que eu abri, lá do Rio Grande do Norte, estava lá mostrando, né, o pronto atendimento lotado, muita gente procurando, porque a pessoa fica ruim, ela fica com muita dor. No caso da dengue, ela pode precisar tomar soro, e aí não tem jeito, né, gente? O que a diferença maior do chikungunya para outras arboviroses? Eu tô abrindo aqui que eu quero mostrar para vocês algumas coisas diferentes. Por exemplo, o edema. Olha a diferença dessa mão para essa outra mão. Logo no começo das manifestações dos sintomas, com a dor nas articulações, e também apresenta edema. A dor nas articulações, gente, acontece em aproximadamente 90% das pessoas e dói bastante. A chikungunya, ela pode ser dividida em aguda, ou seja, 14 dias e depois disso vai virar o quê? Subaguda ou crônica. A crônica é depois de 3 meses para frente. E um detalhe que é muito importante é que 50% das pessoas acabam desenvolvendo a forma crônica, que pode durar de 3 a 6 anos, vai em alguns estudos e em alguns lugares. Ou seja, são 3 anos mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, que a pessoa fica sentindo muita dor nas articulações. Imagina o quanto que isso atrapalha a vida dessa pessoa, que ela vai ter que tomar remédio muito e muito para passar essa dor. E tem a questão também do edema, né, do inchaço que vai acontecendo nessa doença. A dor é o que mais chama a atenção, mas também vai ter cefaleia, dor de cabeça, vai ter febre, uma febre alta que chega rápido, logo no começo da infecção. Outra coisa é as manchinhas vermelhas que acontecem mais em tronco e em membros, palma, planta do pé, ou seja, já é um pouco diferente do sarampo, que começava aqui atrás da orelha, para a cabeça e depois descia. Aqui já tem a tendência de ficar mais no tronco, mais nos membros. E essas manchas vermelhas podem acontecer em 50% dos casos. Na maioria das vezes, é isso que acontece. Agora, existem algumas formas atípicas, ou seja, de pegar sistema nervoso central, de pegar outros sistemas e aí a pessoa complicar e acabar até morrendo. Mas, no geral, gente, o que a gente precisa se atentar enormemente é com o vetor. O vetor é o mosquito. Você pode ficar no quarto com a pessoa que está com essa doença, você não vai pegar essa doença, porque precisa que o inseto que está passando, o inseto é a picada dele que vai dar dengue, que vai dar chikungunya, então precisa usar repelente nesses lugares, outras medidas públicas aí. Isso é extremamente importante, porque a gente não tem um tratamento específico, o tratamento é sintomático e a gente não tem vacina. E essas pessoas, elas vão ter um problema a longo prazo. E o que eu quero trazer para vocês aqui também, pensei assim, vou fazer um vídeo sobre chikungunya, então eu vou colocar as notícias para ver o que está acontecendo por aí. E justamente aonde a gente está tendo mais casos de chikungunya, onde que está mais preocupante, olha lá, está faltando inseticida para o carro do Fumacê. Fumacê, é muito bom esse nome. Mas olha só, se você colocar no Google vai aparecer. Apareceu muito essa notícia nessa semana. Por quê, gente?
O envio do veneno para combater o mosquito, transmissor das doenças, é de responsabilidade do Ministério da Saúde e não é repassado para a Secretaria de Saúde de Natal há cerca de 5 meses. Então essas coisas também atrapalham. Então, se você economizar dinheiro ali, vai trazer mais gastos, porque vai ser mais gente hospitalizada. Outra coisa que eu também achei de novidade aí é em relação ao Jornal da USP, que eles trouxeram agora em agosto mesmo, que estão estudando a nível molecular, estão pegando vírus e estudando os genes desses vírus, e eles descobriram uma coisa interessante. Eles descobriram quais são os genes que ainda na fase aguda tende a evoluir para um quadro de artralgia crônica. Lembra que eu falei então que 50% dos pacientes vão ter dor na junta, na mão, no joelho, tem dor nas costas também, sabe? Por anos e anos e anos depois dessa doença. Então, eles estão descobrindo quais são esses genes que fazem isso. Olha como é importante a pesquisa nas universidades públicas. Porque se eu sei qual que é o gene, depois eu vou conseguir me estudar mais e peraí, vamos tentar bloquear esse gene, sabe? Fazer terapias nesse sentido para a pessoa não evoluir dessa maneira. Bom, a primeira vez que essa doença apareceu aqui no Brasil foi em 2014 e aí em 2017 estourou uma epidemia. Em 2017 apareceu aí um manual do governo, do Ministério da Saúde, explicando sobre essa doença. Vou deixar aqui linkado para vocês, também utilizei ele para falar sobre esse assunto. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de trazer uma curiosidade para vocês, que é em relação de onde que veio esse nome, chikungunya. Ele tem uma escrita muito diferente, então não parece ser brasileiro. E é uma palavra em Makonde, tá? Makonde, ela é uma língua falada por um grupo que vive no sudoeste da Tanzânia e norte de Moçambique. Significa, tcharam, aqueles que se dobram. Agora vocês sabem o porquê da palavra chikungunya. Então ela explica muito pra gente. Eu acho que a gente entendeu o significado dessa palavra, que naquela língua, naquela cultura, eles falavam assim, aqueles que se dobram. Aí pegou, e esse é o nome da doença. Porque a maior parte das pessoas, 90% das pessoas no quadro agudo da doença vão ter muita dor, então ficam prostrados, muita dor, tomar muito remédio para passar e tudo mais. E 50% deles vão ficar por muitos e muitos anos aí com essa dor. Tá bom, gente? Então, por enquanto é isso. Vamos continuar no nosso trabalho de divulgação e resistência científica. Até o próximo vídeo.